Bom, vamos parar com essa lenga-lenga agora e vamos falar de carro elétrico. Eita, olha. Um assunto que quase bom, não acabou na roda. A gente discutiu bastante disso quando a gente fez o Fullcast lá com o Edu. E as coisas modificaram um pouco. Eu, por exemplo, fui fui conhecer o corredor elétrico que a Volvo montou daqui para BH. Tá. Que é uma viagem que você faz em 5 horas e meia, no corredor elétrico que você faz em 8, 9. Tá. Mas enfim, é uma solução. A gente tem um corte muito bom de você falando que o carro elétrico já morreu 3 vezes. Uhum. Isso quer indicar que vai morrer a 4ª ou não? Cara, é até legal isso que você falou, porque esse corte, né, deu-se a sensação de que eu estava cravando de que o carro elétrico iria morrer pela 4ª vez. O que não é o seu discurso mesmo quando a gente conversa informalmente. O discurso é assim, o carro elétrico, isso é história, isso é fato, e contra fatos não há argumento. O carro elétrico morreu na história do automóvel 3 vezes. E vamos colocar esse morreu entre aspas, por quê? Porque a matriz energética, a eletricidade, ela sempre existiu. Se você for pegar, por exemplo, o transporte urbano, trólebus, isso e aquilo, sempre existiu um modal, né, tracionado, enfim, com a matriz energética elétrica. Então ele é enfim. Só que no automóvel em escala, como a gente está tentando ver aqui hoje, tentaram 3 vezes e não deu certo, enfim. Essa, eu dizia, é a 4ª tentativa de fazer ele tracionar. E pelos movimentos que estão sendo feitos, eu acho que assim, o que eu digo, o carro elétrico veio para ficar dessa vez, eu falo que o motor elétrico veio para ficar, com ou sem baterias. Então, o que isso quer dizer, para deixar claro? O motor elétrico veio, porque o que é bom num carro elétrico? É o motor. Só que o carro elétrico ele traz uma série de coisas boas, mas ele traz em contrapartida alguns problemas extremamente crônicos. E o mais importante deles, se a gente falar de Brasil, por exemplo, é a bateria. Por que eu estou falando de se falar de Brasil? Porque se você falar de Europa, é bateria e rede. Porque as pessoas acham que a rede no Brasil é ruim. Não. O Brasil, 80%, principalmente com todas as chuvas que nós estamos tendo, 80% da eletricidade que a gente tem disponível na rede, ela é limpa. Então é isso aí. Geração de energia é ruim na Europa. A geração de energia na Europa é ruim. Então, na China é ruim. É ruim. Então lá eles têm um problema de você ligar um gerador a diesel para carregar uma bateria. Né? Qual é o meu BO com as baterias? O que acontece com as baterias é assim, eu podia estar aqui falando de 1 milhão de coisas, mas as que mais me incomodam é você imaginar de que para você obter 1 tonelada de lítio, nenhuma bateria funciona sem lítio. Para você obter uma tonelada de lítio lá no Atacama, você tem que desperdiçar 2.100.000 litros de água num lugar onde tem guerra por água para beber. Um lugar úmido, né? Não tem água para plantação. Não tem água para o gado. Não tem água para beber. E você evapora 2.100.000 litros de água por 1 tonelada. Você fala, mas 1 tonelada de lítio dá para quanto? Se você considerar que uma bateria, a menor bateria leva 13 quilos de lítio e as mais potentes levam 33 quilos de lítio, só você fazer uma conta, dá para 50, 55 carros. É pouco, não é nada. Então, como é que a gente, demoniza, e demoniza com razão, um combustível fóssil, e aí você me constrói uma bateria com lítio, né, que a gente... César, mas veja bem, tudo está em desenvolvimento. Um dia, isso que me incomoda também, o que significa que os questionamentos que nós estamos fazendo, eles têm fundamento, porque senão alguém poderia chegar aqui e dizer assim, você está enganado, a bateria hoje existe, tem essa tecnologia, ela não é mais agressiva ao meio ambiente, existe essa bateria, estão correndo atrás dessa bateria, o que eu aplaudo demais, né? Então, vamos pegar o uso do carro elétrico. Eu estava na minha casa, a minha casa, ela está preparada para um carro elétrico. Porque como nós testamos demais carro elétrico, e é inevitável, quem for testar, quem for ter um carro do segmento premium,
Ou vai ser híbrido, ou vai ser elétrico. Não tem outra saída. Ou vai ser um Porsche. Né? Ou não é. Mas até o Porsche estão ameaçando que esse 2023 pode ser o último a combustão. Né? Eu também duvido. Quando eu fui no Salão de Munique, aliás, fazendo parênteses, em 2021, no final de 2021, eles falaram que o primeiro estudo do 911 100% elétrico deve surgir em 2030. Ótimo. Não, a gente fica feliz com essa possibilidade. Então, o que acontece? Eu tenho um sistema fotovoltaico, então essa usina fotovoltaica na minha casa, ela produz eletricidade. Né? Eu produzo eletricidade através do sol, então eu não uso a rede. Então tudo que eu uso de eletricidade é uma energia limpa. Eu tenho lá um sistema wallbox de 7,5 kW. Então quando eu espeto um carro, uma bateria qualquer, seja do híbrido ou do elétrico, ele carrega 7 vezes mais rápido que a tomada, que é de 1,5 kW. Então minha casa está preparada para isso. Então eu diria assim, então uma vez que a sua casa está preparada e que a eletricidade você está garantindo que ela é limpa, eu já resolvi um problema, falando de meio ambiente, que é garantir que a carga que vai entrar na bateria ela é limpa. Ponto. Só que, qual que é o uso? Se eu tiver, por exemplo, a minha esposa que trabalha e eu tenho um carro a combustão e ela tem um carro elétrico, ela faz o corre dela ali naquela região, 50 quilômetros, vai e vem, carrega, entre aspas, de graça porque você não paga eletricidade uma vez que você produz. Ficou lindo. Só que quanto custa o carro elétrico? Quanto custa colocar um sistema fotovoltaico na sua casa? São soluções que querem levar alguma coisa para o meio, mas para poucos. Você não resolve o problema de camada de ozônio e os cambal de aquecimento global com um Taycan. Você resolve com a quantidade de quid que você tem na rua. Você resolve com a quantidade de ônibus que você tem na rua, no transporte urbano que você tem na rua. É um movimento, vai dar certo? Eu penso que sim. Quais as soluções que estão vindo? As pessoas têm que entender, e eu acho que essa é uma solução interessante, de que nós temos a bateria do carro. Quando você coloca 50 litros de etanol num tanque, 50 litros de etanol é uma bateria de eletricidade pura. Aquilo tem um poder energético alto. Né? A bateria, ela pode ser sólida, ela pode ser líquida. Quando você olha, quando olhamos para uma cana, é natural você enxergar nela o quê? Álcool e açúcar. Só que um cientista, quando olha para uma cana, ele vê exatamente bateria e eletricidade. Porque na molécula da cana você tem 2 carbonos e pendurado em cada átomo de carbono você tem 5 hidrogênio. O hidrogênio é eletricidade pura. Hidrocarboneto. Ela passa pela célula de combustível ou pela célula de hidrogênio e se transforma imediatamente em eletricidade e toca o motor elétrico. Então você imagina, você chegar ali com 50 litros de etanol e que roda o dobro do que seria se fosse um motor a combustão. Porque não é queimado, né? Qual que são as vantagens disso? Que é uma outra conta que o carro elétrico não fecha. Em vez da queima, ele vira eletricidade. Quando você tem 2 tipos de célula de hidrogênio. Tem uma que é sólida e tem uma que é flexível. O que ela faz, né, passando por dentro dela, imagina que você vai pegar mais ou menos como debulhar um milho. E você vai separar todas essas moléculas. E o que não for aproveitado vira água. Então ele vai conseguir separar, né, o carbono do hidrogênio, tem uma molécula de oxigênio e tem 5 elétrons. Então ele separa isso. E ele só puxa os 10 hidrogênios e os 10 hidrogênios se transformam em eletricidade. Então é muito simples. É o mesmo. Sabe aquela história do carro andando a água? Sim, o carro que anda a água. Não é verdade, não é uma célula. É uma célula, por quê? Porque a água tem hidrogênio. Sim. E o hidrogênio se transforma em eletricidade. O que ocorre é de que para você fazer esse carro andar com isso, você precisa de muita eletricidade. E a eletricidade que você consome, ela faz o motor consumir mais combustível. Então você troca 6 por meia dúzia. Você entendeu? Enfim. Então eu vou dar um exemplo. Eu fui para Hanover e aí você tinha lá um caminhão que andava. E toda a indústria está feliz, né, por ter conseguido fazer um caminhão transportar, uma carreta, transportar 42 toneladas, rodando 500 quilômetros. O que para o Brasil não é nada. 500 quilômetros, acabou. Isso não significa nada para o Brasil. Só que para eu ter um caminhão que transporte 42 toneladas num caminhão elétrico, por que 42? Porque na Europa 40, a carga máxima é 40.
Essas duas que eles estão pedindo a mais é porque, como para poder andar 500 km, eu tive que aumentar o pack de bateria. E o caminhão carrega mais bateria do que carga. E aí eu andei num caminhão de hidrogênio. E aí, o hidrogênio, né, usado lá é, na verdade, de gás comprimido. O gás comprimido vem do biometano, que é uma outra coisa que a gente sabe fazer, que é lixo. Então, para e pensa. A matriz energética, ela tem que vir de algo que compense carbono. Quando eu uso o etanol ele vem da cana. A cana, durante seu desenvolvimento, ela só captura gás carbônico. Por quê? Por incrível que pareça, e o pessoal acho que vai tomar uma cair da cadeira agora com o que eu vou dizer, sabe quanto a gente gera de CO2 na queima de combustível fóssil? 13%. Onde é que estão os outros 70 ela vai fumar? Os outros 87. Onde é que estão? Está no processo. Não, e outra? Ah, não, você está falando do... Isso. Só do carro. Está no processo. Então, porque 13% do que a gente gera de CO é do transporte. E 46% é de desmatamento. Isso. Eu fico puto que ninguém fala assim, ó. E aí? Vamos atrás do quarto colocado, não vamos atrás do primeiro, não. Isso que me deixa puto. Você entende? Gera muito mais emprego. Porque o biometano, que é de compostagem, caramba tal, que é do lixo. Cara, você mata 2 coelhos com uma caixa d'água só, né? Você faz do lixo, que é uma porcaria, uma matriz energética. E tem um monte de usina que já faz isso em Cubatão, Sim. em um monte de lugar. Você tem a cana que durante o seu desenvolvimento só captura gás carbônico. Quando você tem o carro elétrico, eles gostam muito de usar qual conta? Do poço à roda. Então, assim, do tanque à roda. Não, do tanque à roda ele é eficiente. Mas eu tenho que contar o carro do seu nascimento até a sua reciclagem. E nessa hora, quando você vai fazer essa conta, um carro a combustão a etanol, ele é mais eficiente do que qualquer carro elétrico porque a cana-de-açúcar ela absorve gás carbônico. E tem, desculpa te interromper, e tem também o processo de extração das coisas, né? Sim. A cana só leva oxigênio para a atmosfera e o lítio só tira a água do uso. Sim. Assim, existem, acho que hoje 2 ou 3 empresas na China, né, que fazem a reciclagem da bateria, mas ainda a um custo muito alto. Uma ação que eu vi muito legal na Alemanha, em Munique, que foi o seguinte. Por isso que eu digo assim, estão procurando várias soluções e algumas você olha e fala, caramba, né, temos aí uma ação mitigatória para a situação. Eles fizeram o quê? É o primeiro hub no mundo onde eles pegam baterias de carros usados. Porque o que acontece? A bateria, quando ela deixa de ser eficiente para o carro, ela ainda consegue ser usada como para segurar carga para geradores. Estacionária, né? Exatamente. Então o que eles fizeram? Pegaram um monte de packs de bateria e criaram uns bunkers de bateria gigante. E aí você chega para fazer o carregamento do seu carro nesse hub. Então você vai estacionar como todo e qualquer carro para carregar carro elétrico. A hora que você espeta lá, sai para você um PIN. Você pega aquele PIN, você vai lá na porta, se sobe, você vai lá numa porta, clica na porta, isso te dá acesso para dentro desse hub. Lá em cima é uma sala, cara, parecendo sala VIP de aeroporto. Só que ali tem workstation, então você pode, por exemplo, deixar teu carro carregando, marcamos, por exemplo, vamos se encontrar, você está em Paulínia, eu estou aqui, vamos se encontrar em Vinhedo, a gente para num hub desse, tem um workstation ali a gente faz um podcast, ali a gente faz uma reunião, enquanto os carros estão carregando, e o que é legal, a energia que carrega essas baterias, ela é gerada de energia eólica e solar. Quando a eólica e a solar, por acaso, não atende essa demanda, aí entra a rede. Então você vê que são soluções, porque uma coisa que eu vi lá agora nessa viagem, que para e pensa, e isso eu achei interessante. Quando você abre o aplicativo para ver aonde tem carregamento, cara, pipoca, em todo lugar que tem. Porque para você abastecer um carro a combustível, você depende de um posto. Você tem que ir num lugar específico, posto. Carro elétrico não.
Como o carro elétrico, a ideia é você, enquanto ele carrega, fazer alguma coisa, você vai no cabeleireiro, cara, você parou lá no barbeiro, tem um carregador. Você foi no mercadinho, tem um carregador. Você foi no dentista, tem um carregador. Em todo lugar tem um carregador que enquanto você está fazendo alguma coisa, o carro está sendo abastecido. Essa lógica ela é muito interessante. O carro sendo carregado enquanto eu não uso. Eu não contesto que faz muito sentido. Agora, tem uma outra coisa lá que eu achei muito legal. Eu conheço gente aqui no Brasil, os poucos que tem carro elétrico, que o cara faz o quê? Ele vai num shopping, ele mete o Taycan dele lá e vai ficar 5 horas na porcaria do shopping, só que o carro dele já está carregado. E ele pega aquela vaga para ele e ninguém mais consegue usar aquela porcaria daquela vaga. Lá não. Lá ele mostra para você o seguinte, que quando o sistema der que o teu carro está 100% carregado, ele passa a partir do próximo minuto a te cobrar uma taxa que é mais cara do que a do carregamento, para você tirar o seu carro de lá e dar aquela vaga para um próximo carro que está por vir. Isso é uma maneira ótima, mas eu, como sou um pouco mais cruel, eu faria com que o carro dele começasse a abastecer o shopping de eletricidade. Aí ele ia ver. Trocar, né? Chega lá com 80, vamos carregar até 100, foda-se, e vai voltar com 50.